investidor, olá investidora! Começa agora o segundo painel desta noite do Onde Investir 2025. Agora para falar sobre as ações brasileiras que sofreram bastante em 2024. Eu sou Paula Comaceto, jornalista e apresentadora dos portais Seu Dinheiro e Money Times. Ajudarei vocês nessa jornada em busca das melhores oportunidades de investimento em ações brasileiras para 2025. E claro, contarei aqui com a presença de grandes nomes do mercado financeiro. 2024 foi um ano bastante difícil para as ações brasileiras. O principal índice da Bolsa Brasileira caiu 10%. Mas se a gente for falar das ações de menor valor, ali o índice Small Caps da B3 acabou caindo 25%. Muitos foram os motivos. Primeiro, para falar da questão fiscal, que preocupou bastante, principalmente no segundo semestre e, claro, quando veio o pacote de corte de gastos anunciado pelo governo, que não agradou o mercado. Também preocupações com a sustentabilidade da dívida pública aqui do Brasil. Claro que isso impactou diretamente no mercado acionário, no câmbio, aí impactando também na inflação e, claro, na nova alta da Selic, desse ciclo de alta da Selic, que agora prevê uma taxa básica de juros para 2025 em 15%. Então, com a inflação fora do teto da meta, aí o Banco Central agindo e tem mais duas altas contratadas para as duas próximas reuniões do Copom, chegando aí para 14,25%. O câmbio nem se fala, começamos o ano acima dos R$6. O que a gente pode esperar? Será que ele vai se manter nesse patamar? E quais as empresas que serão prejudicadas ou beneficiadas também? Além disso, além desse cenário interno doméstico que a gente tem, também tem o cenário internacional. Donald Trump de volta ao poder nos Estados Unidos e trazendo uma política mais protecionista, também falando um pouco mais de tarifas comerciais para diversos países do mundo, que pode aumentar, preocupa um pouco em relação à inflação lá nos Estados Unidos e pode pausar o corte nos juros lá nos Estados Unidos. Também tem desaceleração da economia chinesa, que vem trazendo novos estímulos, mas não tem impactado diretamente, além das guerras que acontecem ao redor do mundo. Mas agora chegou a hora da gente falar sobre as ações brasileiras, de tudo que está impactando. Queremos entender qual é o sentimento para a gente começar 2025 e, claro, fique aí com a gente para entender também, para saber quais as melhores recomendações. E para me ajudar nessa função aqui, a trazer as melhores recomendações, tenho aqui um time de peso, começando aqui por Bruno Lima, analista sênior de ações do BTG Pactual, responsável aí por diversas carteiras do banco. Obrigada pela participação, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Larissa Quaresma, presente também aqui com a gente, analista da Empíricos, responsável também pela carteira das 10 ideias, sabe tudo aí de ações brasileiras também, né, Lari? Tudo eu não sei, a gente tenta, mas um prazer estar aqui. Vamos lá discutir também. E Werner Roger, CIO da Trígono Capital, também um gestor muito conhecido do mercado, responsável aí também, analisa muito small caps, esse setor aí, que às vezes a gente não olha muito, mas ele vai trazer também muitas análises aqui pra gente. Obrigada pela participação. Eu acho que eu sou justamente o contraponto aqui, sempre meio otimista, então acho que vamos discutir o porquê de ser o contraponto mais otimista que o mercado está hoje. Então acho que vai ser legal de estar conversando. Muito bacana, né? É bom a gente entender todos os pontos de vista, principalmente quando a gente fala, impacta diretamente ali no bolso do brasileiro, do investidor, da investidora. Mas começando aqui, Bruno, queria começar por você aqui, mas entender de todo mundo também aqui, como é que tá esse sentimento, Falei agora um pouquinho, 2024, clima bastante negativo, a gente viu, veio piorando, A gente terminou realmente ali com o Ibovespa 120 mil pontos, tentando dar uma recuperada nesse comecinho de ano, mas queria entender aí qual que é o seu sentimento para 2025. A gente estava até falando antes aqui de começar o bate-papo, Existe hoje quase que um descolamento, A gente vê o mundo microeconômico indo relativamente bem, o micro o quê? Fundamento das empresas, enfim, a capacidade das empresas de gerar caixa. A gente tem visto muito programa de recompra, está em aberto, enfim, você tem um programa de recompra, alguma coisa próxima a 80 bi hoje de real de programa de recompra aberto na Bolsa. Então a gente tem esse lado micro de fundamento, de múltiplo, de valuation, que é relativamente bom, e você tem essa dinâmica do macro, que a gente chama no jargão aqui do top-down, enfim, do ambiente macroeconômico se sobrepondo ao ambiente micro, que é justamente isso que você comentou na tua introdução, Você tem essa aversão a risco
por uma questão de uma falta de percepção, né, de ancoragem do lado fiscal, do lado de inflação, né, do lado de política monetária e política fiscal. E isso acaba gerando essa aversão ao risco de forma disseminada, que acaba se refletindo em preços dos ativos realmente mais, enfim, mais depreciados. Esse que é o ponto. E aí, assim, nesse aspecto, acho que o lado interessante, eu sei que o Werner comentou, né, que lado que ele falou para trazer o ponto, contraponto otimista, mas acho que o ponto interessante aqui é que hoje você tem as empresas muito menos alavancadas, né, 1,8 vezes as empresas listadas, dívida líquida EBITDA, isso em 2014, 15, esse negócio era mais próximo a 2,9, 3 vezes. Um retorno de caixa que é maior, seja via dividendo, seja via recompra, então você consegue eventualmente, por mais que o macro seja desafiador, você consegue fazer uma travessia no mundo micro. Agora, que pelo menos no curto, médio prazo, talvez assim, os principais catalisadores eles sejam muito mais do lado macroeconômico, sem dúvida. Mas, de novo, mais uma vez, o micro, ele hoje é relativamente bom. O desafio é o momento que, assim, que o mercado ele entende, compreende, mas ele precisa realmente desse catalisador mais do lado macro para você, enfim, gerar valorizações mais interessantes desses ativos. De repente, para o investidor, um pouco mais de paciência, de repente, nesse primeiro momento de 2025? Acho que é mais nessa discussão, porque você tem empresas gerando dividend yield de 10%, 12%, enfim, 8%. Hoje você acha uma gama muito maior do que você achava há 5, 6, 10 anos atrás. O dividendo é isento. Então, assim, esse teu retorno de caixa, ele volta para você. E te dá um pouco mais de capacidade de atravessar o momento entre comprar uma ação barata e você realmente conseguir o ganho de capital melhor, ou mais, assim, mais interessante do que era, como eu falei antes, anos atrás. Anos atrás você não tinha talvez tantas empresas com dividend yield tão relevante como você tem hoje. Então você tem essa capacidade hoje de encontrar ativos que te pagam bom dividendo, bom carrego, que a gente chama, e também com boa perspectiva de ganho de capital. Não é todo dia que a gente encontra isso. Com certeza. Lari, queria entender também um pouquinho como é que você está começando 2025 aí, já adicionando aí sua percepção. A gente começa de uma forma muito diferente do que a gente começou 2024. A gente começa com uma expectativa muito mais baixa. E isso é bom, né? É bom porque a formação de preço das ações, ela se dá pela expectativa que o investidor tem em relação àquela empresa, aquele ativo no futuro. Então a gente começou 2024 com uma expectativa muito alta, preços mais elevados, né, Ibovespa perto da máxima histórica, e a gente começa 2025 com Ibovespa a 120 mil pontos, negociando a 8 vezes meia lucro, excluindo Petrobras e Vale, um prêmio de risco de 5% acima do Tesouro IPCA+, de longo prazo, de 10 anos, que é a base para a formação de preço das ações. Então, assim, é um retorno esperado muito alto. E aí existe o contraponto desse argumento, né? Fala, poxa, mas vai ter revisão de lucro para baixo, a economia vai desacelerar, e de fato, a gente acha que isso vai acontecer. Essa é a visão consensual de mercado e com a qual a gente concorda. A economia real vai sentir um efeito de juro mais elevado, um efeito de dólar mais alto, um efeito de inflação mais pressionada, né? Isso tudo cria um cenário de lucro corporativo, para crescimento de lucro corporativo mais desafiador do que a gente teve em 2024, foi um ano de muito crescimento para as empresas da economia doméstica, né? Agora, a questão é o que está no preço, né? Quando o preço está muito baixo, na minha opinião, na nossa opinião aqui da casa, da Empíricos, isso já está mais do que precificado, tem até um exagero nos preços. Quando a gente olha para a composição de retorno de longo prazo, né, do investidor de bolsa, o ponto de entrada, né, uma das variáveis mais relevantes é o valuation que você paga na entrada. Então, assim, você pagando esse valuation barato hoje, você consegue travar um retorno muito interessante de longo prazo. Agora, a diferença entre você pagar barato e ser uma armadilha de valor e pagar barato e travar retornos reais, né, criar uma oportunidade real, está no horizonte dilatado que vocês comentaram anteriormente, né? Então, quem compra hoje é uma situação de comprar certo, ser mais seletivo com as empresas que você está comprando e esperar
um período maior de tempo, né? Então, assim, risco baixo é risco menor de perda permanente de capital. E você tem esse risco mais baixo quando os preços estão mais baixos, né? Agora, é ter paciência e sangue frio para atravessar esse período, porque o gatilho não está à vista, né? Pode ser que ele aconteça, eventos de baixa probabilidade acontecem, mas é difícil enxergar o gatilho hoje. Então, bastante paciência e resiliência emocional. E Verne, você falou que seria o contraponto aí. O que você achou? Eles estão mais otimistas ou mais pessimistas? Não, eu acho que o Bruno acho que até mais otimista, né, também. Parece talvez um pouquinho mais conservador ali, né? E, na verdade, eu comecei minha carreira em 82, né? E essa aqui deve ser a 20ª, para ser conservador, crise. Nós estamos numa crise, né? Então, passei por todas. 81, 82, o PIB caiu 4,4%, 4,5%, né? Depois, 15 e 16, foi 3,3, 3,5%. Então, 80 e 82 foi muito pior. Sim. Então, o que a gente teve de crise, planos econômicos fracassados, hiperinflação, desgoverno, quer dizer, moratória. Então, a gente está muito pessimista em relação ao que nós já passamos no passado. Quando você pega o EWZ, né, o índice, que basicamente é a bolsa em dólar, nós estamos hoje ao nível do pior momento da Dilma. Imagina o governo Dilma, naquele momento crítico, Selic 14,25, né, o impeachment, nós estamos nesse nível. Nós estamos no mesmo nível de pandemia. Você imagina a situação que estava na pandemia, ninguém sabia acontecer, cadeia de produção rompida, as pessoas em casa não vendiam, PIB negativo. Nós estamos no mesmo nível de pandemia. Vamos voltar para a subprime, nós estamos 35% abaixo da subprime. Pega dezembro de 2008, hoje o nosso IWZ está 35% abaixo da subprime. Né? Quando a gente volta, o início do IWZ foi dezembro de 2000, nós estamos 13% acima de 2000, imagine, 25 anos, quando o Brasil produzia 1,3 milhões de barris de petróleo, hoje é 3,5. A produção do agronegócio era 82 milhões de toneladas, nós estamos com 320 milhões, quadruplicamos. Pega qualquer indicador econômico, não tinha novo mercado, não tinha liquidez, não tinha várias empresas que estão hoje na Bolsa, nós estamos 13% em dólar acima de 25 anos atrás. Quer dizer, alguma coisa está errada, está fora da curva. Eu acho que os formadores de preço estão demasiadamente pessimistas, consensualmente pessimistas, não reflete a realidade. O PIB cresceu 3,5%, isso é crise, né? O que era o Boletim Focus no início do ano passado? Era Selic de 9, PIB de 0,75, né? Inflação acho que era 3,5 e câmbio 5,20. Errou completamente. O PIB cresceu 3,5 com juros acima de 10. Então, assim, erraram feio e vão errar de novo. Eu acho que realmente está muito mal precificado, né? E acho que as companhias... A perspectiva é muito mais positiva, então, para esse ano. Isso, e eu acho que a gente está até conversando, brincando aqui. Hoje nós estamos precificando o mercado, na nossa bolsa, a preço de vidro, né, que basicamente é questão fiscal. E temos vários diamantes sendo precificados a vidro. Eu pago vidro, mas levo diamante, né? Então o mercado, tudo junto, né? Tudo no mesmo saco. Realmente é esse, né? Sim. Porque na verdade o mercado é a média, né? O consensual. Então muita oportunidade aí realmente, só que tem que garimpar, né? Falando assim, não é o Bovespa. Com certeza. Você vai buscar garimpar dentro do Bovespa, das small caps, vários segmentos aí, oportunidades, e o câmbio ajudando bastante, né? Aí vai ser outro diferencial. Vocês vão me ajudar aqui a falar para o investidor que está acompanhando a gente aí realmente a saber garimpar, porque realmente, né, se a gente fala de Ibovespa 120 e a gente fala da queda aqui, mas a gente sabe do peso também que as grandes empresas small caps caindo 25, pô, mas será que todas as empresas que não prestam, né? Pô, ficou 25% pior, em dólar 50% pior, né? Será verdade isso? É. Não é. Pior ano para o small desde 2008, né? Desde o início, né? Que desde que começou. Vamos entender então. E já aproveitando nessa linha aqui das ações brasileiras estarem baratas, Lari, a gente, né, viu essa depreciação e também comparando com o cenário aí das bolsas também de países emergentes, o Brasil nesse sentido, né? Porque a gente viu também uma saída do capital estrangeiro, né? A gente teve uma saída de mais de 30 bilhões do estrangeiro aqui na nossa bolsa, mas nesse começo de 2025, o Brasil ele pode estar mais atrativo, ele está começando o ano mais atrativo em termos até de valuation, em relação aos países emergentes, aos outros países? Bom, nós somos a pior bolsa do mundo junto com o México
não do mundo emergente, junto com o México em 2024. Né? O Bovespa caiu 25% em dólar, né, em 2024. O Small caiu entre 40% e 50% em dólar em 2024. O real brasileiro foi a pior moeda emergente do mundo em 2024. Como você falou, 30 bilhões de reais de resgate de gringo, 10 bilhões de reais de resgate em fundos de ações. Alocação da indústria de fundos em ações, o menor patamar desde a era Dilma. Então você tem um posicionamento técnico muito favorável, né? Mesmo quando você compara com outros emergentes, porque pega dentro da América Latina, não precisa ir muito longe. Você teve lá a posse do Milei, que implementou aí uma série de reformas para o mercado, foi a melhor bolsa emergente do mundo no ano, né, de 2024. Você pega a China está barata, mas aí a economia doméstica, né, excluindo exportação, está em recessão. Você pega a Rússia, ininvestível. Então, o México, né, com um risco de ruptura institucional muito grande, que a gente não tem no Brasil. A gente tem um fiscal frouxo, sim, a gente tem muitos desafios para a gente equacionar de forma estrutural essa política fiscal do orçamento público, mas a gente não tem um risco de ruptura institucional que existe no México hoje. Então, eu acho que o fundamento é melhor e o preço é também um pouco melhor, porque essa taxa de juro real que a gente tem hoje no Brasil, ela só perde para a da Rússia, que, como eu falei, é ininvestível. Então, assim, a gente tem um fundamento, sim, um pouco pior, né, do que a gente desejava e esperava no início de 2024, mas está longe de ser um cenário Dilma, né, um cenário México, um cenário de ruptura institucional. Então, eu acho que a gente tem, sim, um potencial bom esse ano para quem está disposto a ignorar esse pessimismo com o Brasil, né? Parece aquela praga ali que pega todo mundo, você encontra com um colega, com o empresário, com o outro analista, nossa, está muito ruim, nossa, o Brasil acabou, nossa, e concordo muito com o Werner nesse sentido, né? A gente está bem longe disso, pensando em fundamento. Então, eu acho sim que a gente tem um potencial bem interessante comparado com outros países emergentes, principalmente pelo ponto de partida vis-à-vis o fundamento. Bruno, sendo aí, né, a questão fiscal, que foi a principal preocupação no final de 2024, a gente teve ali o pacote que realmente não agradou, e principalmente quando veio junto ali com a isenção do IR, né, para quem ganha ali até R$5.000. Como é que você está olhando para esse comecinho de ano? Você acredita que pode ter uma guinada um pouco mais conservadora aí do fiscal por parte do governo para ajudar realmente os ativos brasileiros? Assim, a resposta assim, pragmática é não sei. Agora, assim, passado, se pegar o curtíssimo prazo, quando eu digo curtíssimo prazo, digo assim, últimos 3 dias, talvez, né? Assim, se começou a ter algum fluxo de notícias, né? Começou a ser, enfim, aventado uma possibilidade de medidas adicionais para que você, de fato, traga alguma reancoragem dessas expectativas para o mercado. Então, assim, pegando até o gancho que a Larissa trouxe, como você tem hoje os ativos com cenários muito pessimistas precificados, qualquer pequena melhora que venha e arrefeça um pouco desses juros longos, seja estiver falando, enfim, do pré ou eventualmente até principalmente do juro real, qualquer medida que traga alguma percepção de que, de fato, olha, a gente está buscando reancorar essas expectativas, enfim, a gente quer trazer algumas medidas adicionais, dado que o técnico ele é muito leve. Quando eu digo técnico, é realmente o posicionamento de mercado, né? Você tem o mercado hoje, ele de fato muito leve em alocação de ativos brasileiros, seja por parte do investidor aqui, seja por parte do investidor estrangeiro. Então talvez esse nem se fala. Eu não sei de cabeça hoje, mas assim, onde está o número, mas a gente está alguns níveis, alguns notches abaixo de uma alocação média histórica por parte do estrangeiro olhando para o Brasil, até porque a gente perdeu muita relevância nos benchmarks globais, né, nos índices de referência globais. Hoje o Brasil lá fora deve ser 1%, 2% dos benchmarks globais, em média. E você tem muito estrangeiro que ele não tem nem a necessidade de seguir esses bench, né, o investidor global. Então, nesse aspecto, muito leve. Todo posicionamento muito leve, quando você tem qualquer coisa minimamente positiva na ponta,
você realmente gera alguma reprecificação. Então, nesse aspecto, a resposta pragmática é, de fato, eu não sei. Agora, aonde a gente está, né, como a Larissa comentou, o ponto de partida, ele te abre tem tanta probabilidade, né, qualquer mínima probabilidade de alguma... exatamente. Qualquer coisa que aconteça, você deveria gerar um catalisador de reprecificação para os ativos hoje. Assim, o múltiplo, que é a referência que a gente olha, que a Lari comentou aqui, 8 vezes e meia preço-lucro excluindo Petrobras. Se você colocar Petrobras e Vale, esse negócio é mais próximo de 7 vezes e meia preço-lucro. Se você olhar a série histórica do Small que o Werner comentou em termos de múltiplo, a gente está no menor nível, acho que talvez seja isso aí, 2008, 2009, em termos de múltiplo do Small isolado. Então, assim, e relembrando, né, se a gente pegar abril de 20, a gente está em 25, 24, abril de 23, a Bolsa bateu 98.500 pontos. Também numa discussão da época do arcabouço. E quando, naquele momento, depois, algumas medidas vieram para o mercado para demonstrar que haveria uma busca pela reancoragem, você teve um rally. Difícil dizer que as coisas vão acontecer da mesma forma, mas de fato, assim, a analogia, o paralelo, o ponto de partida, ele também te dá tem muita coisa, de fato, né, do cenário desafiador, pessimista, assim, implícito nos preços dos ativos, de alguns ativos. Desculpa, Werner. Complementar, Bruno. Claro. Isso é o nosso mundo aqui que a gente está sendo envolvido, né? Os fundos de pensão, né, que são institucionais, são os grandes alocadores de longo prazo, estão hoje com nível de 8%, o histórico era 20% em bolsa. Se você tirar a Previ, que ela está bastante alocada, ela é muito grande, é 5%. É o menor nível histórico que existe. Então, como o Bruno falou, qualquer movimento, 1, 2% a mais, 3% a mais, é um volume grande. E se combinar com o gringo, se o gringo vier junto, assim, quem não vendeu vai vender agora. Eu estou sofrendo, segurando o fio desencapado até agora. Agora que vai começar, eu vou vender. Então, assim, a porta é pequena para sair e para entrar também. Né? Então, pode ter um movimento de surpresa se eu tiver, especialmente se combinar os dois fluxos, local, né? As empresas estão recomprando as ações, né? A pessoa física está comprando, só que tem os grandes players não estão vendendo. Agora, se eles voltarem, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Agora, qual que é o trigger? Essa é a questão. Por que vai voltar? Esse é o ponto. É o grande ponto. Esse é o ponto, porque se a gente enxergasse o gatilho, o Ibovespa não estaria abaixo de 120 mil pontos. Ele estaria 135, 140. Esse que é o ponto. E vai vir de algum lugar, vai vir do além, né? Lembra ano passado, ano retrasado, acho que foi 2023, o tweet do Bill Ackman, né? Quando ele falou que ele encerrou a posição short dele nas treasuries americanas. Foi aí que as taxas começaram a fechar. Então, assim, às vezes é uma coisa boba, né? Idiota. Às vezes é uma pesquisa eleitoral, né? Então, porque é interessante, não quero me alongar, mas assim... os preços, eles caíram tanto em 2024, porque em algum momento o mercado começou a olhar para 2025 e falar assim, puxa, esse juro alto, dólar alto vai bater na economia. E em 2025, em algum momento, a gente vai começar a olhar para 2026, que é um ano de eleição. Né? Então, é preciso ter sempre esse olho aí nessa bola. Né? E Larissa, interessante você falou, né? De onde virar o gatilho? Se a gente soubesse, já estava precificado. Então, gatilho, não daria nem tempo, né? Quando o investidor positivo e percebe... negativo, ele sempre vem de onde você não espera. É sempre alguma coisa que ninguém pensou e ainda espera. Porque se alguém tivesse pensado e soubesse, já estaria precificado, né? Então sempre vai vir uma coisa que, puxa a vida, ninguém botou isso aqui no papel porque não estava na expectativa e a gente não sabe de onde pode ser. Ninguém sabe de onde vem. O mercado... Se é que virar, né? Também. Sim. É porque tem, assim, eu nunca esqueci isso, né? Assim, quando eu estava na época ainda no buy side há muito tempo, assim, o mercado ele não é linear, né? Ele se move em probabilidade. Então, assim, a probabilidade hoje que é implícita nos ativos que faz com que você reflita o preço da tela, a probabilidade do catalisador positivo ela é ínfima, ou é muito baixa, enfim, o termo que a gente queira colocar. Se alguma coisa acontece, essa probabilidade ela de fato ela vai aumentando, você deveria gerar reprecificação. Você não precisa talvez nem que o catalisador aconteça, né? Você não precisa ir do 0 a 100, né? Eventualmente você precisa que a probabilidade daquele catalisador aumente para que você tenha alguma valorização do ativo. Porque eu vejo também o mercado muito dividido, né, quando a gente fala dessa questão fiscal, na verdade, né? Tiveram as notícias, né, que pode vir aí mais ações em relação ao fiscal, mas ao mesmo tempo que a gente tem, bacana, veio, né, tem um pessoal mais otimista, pensando, vai vir mais alguma coisa. Por outro lado, tem gente também,
opa, só a notícia, só ali a informação de que vem não adianta. A gente realmente precisa ver ali na ação mesmo, né? Principalmente também quando a gente fala ali do pacote, né? Que acabou indo para o Congresso, sendo um pouco desidratado. Qual que é a visão de vocês? Assim, a grande maioria do mercado deixou de acreditar. Já não, o consenso não haverá uma mínimo preocupação em relação à trajetória da dívida, que é o grande problema do fiscal no Brasil. O problema não é o cumprimento do arcabouço, ele provavelmente vai ser cumprido. Né? O problema é que isso não é suficiente para estabilizar a trajetória da dívida. E este problema real se tornou um consenso e esclarecido para todos de que o governo não tem uma preocupação e não pretende ter em relação a essa trajetória da dívida. Essa é a opinião consensual. Né? Agora, por outro lado, você tem o governo percebendo que há uma perda de popularidade, né? E aí você tem um movimento no executivo de trazer um pouco o centro para os ministérios, e uma reforma ministerial pode acontecer. E você tem uma troca das presidências das duas casas legislativas, que um nome já é conhecido e o outro é uma incógnita. Com o governo perdendo popularidade nas pesquisas, embora ainda permaneça competitivo em termos eleitorais, por hora, né? O punch dele no Congresso para aprovar as medidas dele diminui. Então, a chance de você ter aquele cenário de cauda, que é o governo perder popularidade, a economia ir mal, e ele dobrar a aposta nos gastos, o que seria a gente rumar para o precipício, esse cenário, ele diminui a probabilidade, entendeu? Porque o governo teria menos punch político e estaria com um centro maior no governo. Agora, esse é o nosso cenário base, que vai continuar em termos de fundamento macro, tá? Institucional e fiscal. Não vai explodir, mas é ruim, né? Porque a dívida vai continuar aumentando como proporção do PIB. Então, acho que esse é o cenário base, e mesmo para esse cenário base, acredito que os preços estão exagerados. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu sim, Lari. Werner, você concorda? Então, o mercado está muito preocupado, se é 70 bi, 80 bi, isso aqui é nada. Sabe por quê? Nós temos uma dívida bruta de 9 bilhões, e com 11% de Selic, sei lá o que seja, já está acima disso, é 1 trilhão a mais. 1 trilhão a mais de juros. Um PIB de 12 bi é 8% a mais na dívida. E o governo não paga juros, ele só rola e vai incorpora, né? Não paga nada. Então o que é 80, 70 bi? Não é nada, isso aqui é uma gota d'água. O problema é você reduzir os juros com credibilidade. Porque o Brasil é o maior juros do mundo. E nosso risco fiscal, se olhar a dívida PIB, não está muito diferente dos países. Só a Índia está melhor. Pega o Brasil com qualquer outro país, estamos tudo parecido. A Índia é baixa, 50%. Então a questão não é o tamanho da dívida, a questão é o custo da dívida. Aí o Brasil é campeão. Brasil e Rússia, campeoníssimo. É um custo muito caro. Né? A Índia cresceu 9%, quer dizer, ela precisa se financiar. Agora, essa questão. Eu tive até num evento com o professor Peluso, né? Até um evento que a Previ fez, e ele falou assim, olha, eu desafio alguém me apresentar um país que quebrou por problema fiscal, quebrou por questão de dívida. O Brasil tem 270 bilhões de reservas, já quebrou com Sarney, quebrou com Fernando Henrique Cardoso por causa de dívida, e não por causa do fiscal. O Brasil nunca quebrou por questão fiscal, nunca. Sempre conseguiu rolar, sempre deu um jeito. E nós estamos muito bem de reserva. Saldo de balança comercial de 80 bi, né, investimento direto está chegando, ele continua vindo, né? Então a questão, para mim, o grande desafio, não é os 70, 80, 100 que seja, é a gente baixar esses juros. E esses juros você só baixa com ações incríveis, né, que o Congresso, a gente não sabe de onde vem, né, Galipo, de repente, mostrando, eu estou austero aqui, a Selic vai ser um pouco mais alta, mas a gente vai conseguir reduzir, PIB cresce 3,5%. O mercado projeta em 1,5%, e pode crescer, acho que os mesmos 3,5%, surpreendendo novamente, né? E a inflação, nós estamos um pouquinho acima do topo da inflação, né? Só que o mundo inteiro está acima. Qual país está na meta? Se a gente está acima, a Europa agora caminhando, né? A própria Europa, Estados Unidos, e os outros países estão acima, com juros lá embaixo. E inflação, assim, o que você prefere, ter 0,5% acima do topo ou pagar um juros de 15%? O que é pior para o país? O que é mais danoso?
O 15% é muito mais danoso do que uma inflação 1%, 0,5% acima da meta. Os Estados Unidos vem convivendo com a inflação, baixando os juros. Todo mundo está baixando os juros, os bancos centrais, mesmo acima da meta da inflação. Todas as economias, menos o Brasil. Então, assim, a gente tem que... Esse é o nosso imbróglio. Resolver a questão dos juros, né? E trazer credibilidade e trazer essa curva, né, longa para baixo. E aí você vai precificar, né, os fluxos de caixa, tudo precificar na curva longa e não na curva que nós estamos, né, inclinando. A gente não sabe para onde vai, mas o problema é a gente trazer essa curva para baixo. E isso é só com credibilidade. Sabemos o que Galípolo vai fazer, né, com o Haddad, se eles estão alinhados ou não, acreditamos que sim. E Haddad não é burro, né, ele sabe que né, o futuro político dele também, então, se for mal, ó, esquece, você não vai ser mais nada na tua carreira política, né? Então, o Galípolo também, vou me queimar aqui, então vamos ver o que acontece, né? E não temos bola de cristal, mas já temos 2 altas contratadas aí, né? Isso aí a gente pessoas, já sabe, assim, né? Elas tem não são, aí, né? digamos, tontas. Elas sabem que tem que ser feito, né? Questão política, ele não sabe se o presidente concorda ou não, mas ele também não quer sair como um presidente impopular, né? Queimou a história dele, né? Ele também não vai querer sair assim por baixo, né? De uma forma ele sabe, puxa vida, eu não posso sair, porque vou esquecer o que eu fiz lá atrás e eu vou sair, a última imagem é que fica, né? E ele não vai querer carregar essa imagem, como ficou com a Dilma, né? A Dilma nem para deputada se elegeu. Veja só. Continuando nessa toada, pegando o gancho dos juros lá, mas falando aqui de ações brasileiras, com os juros, né? A gente, como eu falei aqui, 2 altas, tá ali, né? O Banco Central na última decisão ali apontou para mais 2 altas, chegando ali a 14,25 nesse primeiro trimestre. E já falando das ações, Bruno, quer dizer então, a gente fala muito aqui do peso dos juros, principalmente para as ações cíclicas. Sim. É hora do investidor ficar fora, as empresas cíclicas devem ficar fora do radar do investidor neste momento? É isso, assim, só separando, você tem o cíclico doméstico, você tem o cíclico global. Então, perfeito. Por exemplo, assim, você tem aqui no ciclo global, você tem Vale, Suzano, enfim, Klabin. Quando a gente... E esse grupo aqui, ele, nesse aspecto da questão do CDI, enfim, né, do aumento de juros da Selic, ele é pouquíssimo impactado. 18% da dívida desse grupo aqui é uma dívida selicada dos exportadores. Tá? Quando você vem para esse grupo aqui do cíclico doméstico, 48% da dívida desse grupo, aí sim ela é selicada. Então você realmente tem um aspecto onde o custo financeiro, mediante a alta da Selic, você acaba realmente impactando mais esse subgrupo aqui. Só que também não é generalizado. Você tem situações e situações. Então, na verdade, você tem que olhar as empresas que estão mais alavancadas, versus as outras que não estão. Olhar o teu duration, que, enfim, prazo médio da tua dívida. Então, empresas que vão eventualmente precisar se refinanciar num prazo de tempo menor, elas, enfim, vão acabar tendo um mercado de capitais mais desafiador. Empresas que estão com seu prazo médio mais alongado é menos complexo. E o lado interessante é que na última vez que a gente fez um levantamento sobre isso, assim, o prazo médio das empresas listadas hoje ele está em torno de 6 anos. Então, o que isso quer dizer? Que se você pegar os últimos mais ou menos 12, 18 meses, as empresas elas acessaram o mercado de capitais de forma já antecipada e já fizeram um trabalho razoável de refinanciamento, reescalonar suas dívidas, né? Rolar sua dívida. Então, por mais que realmente você tenha alta da Selic e dos juros, e isso vá realmente tirar uma parte do lucro líquido, porque, né, você vai deixar uma parte do seu lucro líquido lá em cima em serviço financeiro, o número 1 as empresas estão menos alavancadas e 2, elas conseguiram alongar. Então, tem que olhar, como o Werner comentou no início, né? Você tem que garimpar um pouco, não é algo disseminado, mas eu diria que a situação base, né? Assim, um grupo maior, uma gama maior das empresas, elas estão bem mais preparadas para atravessar esse cenário do que em outros ciclos de alta de juros do passado. Acho que esse que é o ponto. Agora, mais uma vez, tem setores, tem empresas, dentro dessa parte do cíclico doméstico. Você falou bem dessa... Posso complementar? Claro. Desculpa, Paulo. Imagina, continue aí. Não, a gente também tem fundos de crédito, né? Então eu participo dos comitês, todas as emissões, a gente acaba participando. O que eu observei
Assim, você pega as emissões, todas as recentes, né, desse ano, as empresas têm em caixa hoje toda a dívida que vence nos próximos 2 anos, 2 a 3 anos. Você olha para por que está perdendo dinheiro, né? Só o caixa hoje, mais o EBITDA ainda que vai gerar, que cobre todo o serviço, você tem 3 anos de dívida a vencer no caixa. E fora que ela pode continuar rolando, ela pode emitir debêntures de novo, emitir um bonde lá fora. Então estão muito líquidas. Mesmo assim, uma dívida líquida, dívida EBITDA. Outra coisa que o mercado olha errado, assim, na minha ponta, eu trabalhei boa parte da minha vida em crédito. 2 vezes dívida ou 3 vezes dívida EBITDA. Sim. Só que tem empresas com duration de 6 anos, a dívida, então eu tenho 6 EBITDAs para pagar aquela dívida. Então, não importa esse nível que eles chamam de alavancagem, que é equivocado, mas o duration em relação à dívida. Quantas vezes eu vou gerar EBITDA naquela dívida e como é que está meu caixa hoje, minha liquidez? E o mercado olha simplesmente dívida líquida, EBITDA e acabou. Né? 2, 3 vezes você classifica. O Grupo Simpar é um exemplo. A Simpar vai quebrar amanhã, não sei o que, precifica como se tivesse quebrado. Agora pega quantos EBITDAs o Grupo Simpar vai gerar nos próximos 7 anos com a duration na dívida dele. Né? Dela, ou pode vender, ela pode desalavancar, pode vender ativos. Então o mercado ele faz umas contas muito rasas, né, e não olha justamente o filme. Ele olha a foto, mas não olha o filme. Para nós interessa o filme e não a foto. Ele retratou, e é aquilo lá, mas ele tem que olhar o filme que vai se desenvolver e não a foto presente. Então isso aí, estou com o Bruno, a gente está muito bem posicionando as empresas, né, em forma geral, em relação à dívida, né, mesmo até eventualmente excessivamente alavancadas, mas o duration permite que você carregue assim por um bom prazo até que os juros retornem para um patamar razoável. Acho que isso aqui é a nossa visão. E de forma geral, claro, falando aqui, olhar cada caso um caso, depende. Mas para trazer um pouquinho mais ali para o investidor ali do varejo que está olhando, e a gente fala muito, né, por exemplo, do varejo, né, que impacta ali, as empresas estão em mais dificuldade, existe ali entre os diferentes setores esses impactos um pouco maiores ou menores, ali a gente consegue, eu acho que eu queria trazer aqui, exemplificar um pouquinho mais. Dentre, vamos dizer, empresas, setores, a gente consegue trazer um pouquinho assim, disso assim mais para a prática, realidade? Assim, eu tô pensando aqui, mas você pega, por exemplo, você tem algumas empresas, que mesmo as empresas, por exemplo, de varejo, você tem, obviamente, alguma coisa no setor de varejo online que, enfim, algumas passaram por recuperação extrajudicial, ou estão em processo, estão tentando equacionar isso. Esse processo ele acaba que, de certa forma, você te dá um pouco mais de fôlego para você conseguir fazer esse equacionamento. Mas, poxa, por exemplo, uma Renner, ela se capitalizou não tem muito tempo. Enfim, reforçou o balanço, fez uma emissão, se não estou enganado, tem 2 anos. As outras são geradores de caixa. Enfim, meu ponto é, mesmo no varejo, mesmo no varejo físico, aí eu estou pensando se a minha lembrança não está me traindo aqui, mas estou pegando os nomes aqui na mente. Mesmo essas companhias do varejo físico, elas conseguiram realizar um equacionamento de dívida, enfim, de ativo e passivo bem razoável nos últimos 2 anos. De novo, tem um caso no varejo online aqui, alguma coisa, mas a questão do varejo hoje, acho que é muito mais um reflexo de você estar numa percepção que os juros e a economia real ela pode sofrer uma desaceleração e o mercado começar a antecipar isso no preço dos ativos do que realmente uma questão de risco de balanço. Acho que esse que é o ponto. Os preços, eles estão muito mais refletindo, acho que é isso aí, eu achava que o teu lucro fosse crescer 20, e o seu lucro vai crescer 8. Tá bom, se o lucro cresce 8, um ano, né, nessa visão do Werner, o mercado talvez traga, e toda vez que o custo de capital ele sobe, ele fica mais alto, o mercado faz isso historicamente, ele encurta o teu prazo de investimento. Então, se o custo de capital está subindo, eu vou encurtar o meu prazo de investimento. Eu quero a empresa que ela vai me devolver o caixa da forma mais rápida possível. Se você é uma empresa de varejo e teu fluxo de caixa ele tem um prazo de devolução mais alto, mais dilatado, né? Você tem uma parte importante da tua geração de caixa que acontece só no ano 3, 4, 5 ou perpetuidade, essa empresa eu não quero agora. Eu quero a empresa que vai me dar um dividend yield de 15, 10 esse ano, no ano que vem, isso que é mais porque
de novo, o custo de capital está mais alto. Então isso se reflete na tua busca pela rentabilidade também. Você precisa o mercado acaba encurtando o teu prazo de investimento. Então me parece que é muito mais nessa vertente, nessa linha, do que realmente uma percepção de risco de balanço, assim, mesmo no varejo. E isso acontece em vários outros setores. Você pega, por exemplo, setor não varejo, mas serviço básico. Assim, várias empresas são um pouco mais alavancadas, mas como o fluxo de caixa ele é casado, né, porque você tem projeto, enfim, não projeto não mais, mas assim, todas as operações são de longuíssimo prazo, o duration médio do teu fluxo de caixa ele é tão... o teu fluxo de caixa contratado ele tem um prazo tão relevante, 20 anos, 15 anos, enfim, concessão, e você devolve esse caixa rápido, mas essas empresas também estão sofrendo no preço. A taxa interna de retorno de várias empresas do setor de serviço básico está rodando a 14%, 15%. Retorno real. Assim, poxa, e alguns pagam dividendo. Então você tem o combo nessa discussão. Por isso que eu estou falando, não parece que é uma questão de balanço, de novo, remetendo ao nosso bate-papo nisso aqui da troca de ideia. É realmente uma questão de expectativa. Perfeito. Parece que é muito mais um reflexo disso. Tá legal. Bom, assim, a gente fez algumas mudanças importantes aí nas nossas carteiras para esse início de 2025. A gente mantém a tônica que a gente tem mantido ao longo de 2024, gradualmente, de manter empresas com alavancagem baixa ou em clara trajetória de desalavancagem, né? Então, se pegar, por exemplo, Equatorial, Suzano, que são duas empresas que a gente tem na carteira, se você olhar o índice dívida líquida EBITDA, ele está maior que 2,5. Mas a trajetória de desalavancagem ela é tão clara e tão rápida que isso me dá muito conforto para investir. Então, esse é um tema e um critério nosso para o ano. Um outro critério foi aumentar a exposição a empresas com receita dolarizada, né? A gente inclui o Prio ao longo de 2024, que é uma exportadora de petróleo, e agora a gente vem adicionando também Suzano, uma novidade para a carteira de janeiro, e com isso a gente fica com 25% do 10 Ideias focado em exportadoras, né? Ainda estamos um pouco abaixo do Ibovespa, tá? Ibovespa é mais ou menos 35%, mas estamos mais altos. E por que a gente não foi para 40%, 45%, né? Porque, de repente, o dólar aí, pelo ponto de vista técnico, ele pode dar uma voltada técnica. Vamos ver como vai ser esse início de ano, né? Então, primeiro tema, baixa alavancagem. Segundo tema, dólar. E o terceiro tema é um pouco mais de defensividade. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Empresas cujo operacional ele é menos sensível à demanda, essa demanda agregada anabolizada, vamos falar assim, né? Porque a gente teve uma economia muito forte, como o Werner falou, crescimento do PIB de 3,5%, muito disso vem de estímulo de demanda, né? Muitas empresas da economia doméstica acabaram indo bem por conta dessa demanda sobreaquecida. Então, a gente procura estar em empresas de setores menos cíclicos, por exemplo, setor financeiro, serviços básicos, elétrico, saneamento, ou empresas, se forem de setores cíclicos, que elas tenham um motor muito específico e próprio de crescimento, seja uma vantagem competitiva para ela continuar ganhando mercado e continuar ganhando escala, né? Alguma virada ali cíclica, mercadológica, microeconômica do setor dela. Então eu colocaria esse como um terceiro tema aí para o ano, e a gente procurou construir a carteira em torno disso. A gente não deixa de ter cíclicos, por mais que sejam cíclicos com motores próprios, porque, como o Bruno muito bem colocou, né, quando você está no patamar de valuation atual, a probabilidade ela é tão favorável a você, que e o setor de varejo cíclico ele está tão barato, né, que eu quero estar exposto para, se acontecer algo, não perder uma alta, né, mas com posições menores e com a maior parte da carteira focada nesses três temas, né, baixa alavancagem, dólar e setores defensivos. Werner, isso se reflete também ali nas small caps, sei como, né, especialista conhecidíssimo aí com as small caps, comenta um pouquinho aí, nessa mesma toada, não? A gente é totalmente diferente do mercado, né? Hoje o nosso fundo de small caps só tem 5% que está no índice, então totalmente descalacionado. A gente está, para você ter uma ideia, vai fazer 7 anos, estamos com um retorno de 195%, né? E o índice small caps 1%.
sendo que o índice small cap são as melhores, né? As darlings do mercado, Renner, Localiza, todas aquelas bonitinhas lá, 1% em 7%. Nós estamos com 195% diferente. O que nós temos hoje? Indústria. Ninguém olha indústria, ninguém quer saber de indústria. Indústria automobilística, pesada. As montadoras anunciaram 130 bilhões de investimentos agora, por conta do Mover, combustível do futuro, descarbonização. Não temos nenhum motor nacional. Todos os nossos motores que nós temos no Brasil foram feitos fora do Brasil, adaptados aqui. Agora nós vamos ter uma indústria de motores feita para o Brasil, engenheiros brasileiros para a nossa realidade, com etanol, biodiesel. Então, e dentro da descarbonização, né, todos os biocombustíveis, tem 1 trilhão de investimentos sendo já que vão acontecer. Então, e aí nosso segundo setor, nós temos 30% de indústria ligado a isso aqui tudo que eu falei. Ninguém fala, eu não vi isso só de falar, ninguém fala que a NIB, nova inflação no Brasil, que é depreciação acelerada. Então, o que você investir nesses próximos 2 anos, você vai poder jogar no seu resultado 50% a cada ano. Eu investi 400 milhões, 200 milhões de depreciação. Olha o meu custo de capital, olha o meu retorno que eu tenho. Só que isso são 2 anos. As empresas vão, Mover, incentivo fiscal, tem vários incentivos, fundo clima, que o mercado não está olhando. Eles estão totalmente fora do acontecimento dessa indústria, né? O governo apoiando com incentivos de várias formas. E outro negócio é o agronegócio. Ninguém investe em agronegócio. E o agronegócio, ele conversa com descarbonização. O Brasil é líder, vai ser o grande líder mundial. Se China botar qualquer restrição em relação aos Estados Unidos, né, vai buscar aqui no Brasil os grãos. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil produziu no ano 2000, 82 milhões de toneladas de grãos. Esse ano vai ser 320. Isso que dá um CAGR não é assim dividir por anos, é assim, crescimento anual composto de 5,5% ao ano. Isso aqui é crescimento chinês. Estou falando em produção, em volume. Põe o dólar em cima, põe a receita real em cima, né? Esse ano a gente vai crescer 8% em volume de grãos e põe mais uns 15% de dólar. De largada nós estamos ganhando 23% em receita, tudo mais constante. E nós temos agora com toda a tecnologia que não tínhamos, agricultura de precisão. O Brasil está se tornando muito eficiente em produtividade, né, sem área, só com produtividade. Logística, que a gente apanhava feio nos Estados Unidos, nossa logística é mais barata que a americana. A gente está melhorando muito a logística, né? Então, assim, não dá para comparar com os Estados Unidos. Já somos comparáveis aos Estados Unidos em termos de custo logístico. Vai mandar para a China, e dos Estados Unidos daqui a gente compara. Então, o etanol, né, o SAF, né, o combustível vai alimentar, né, o setor de aviação, vai crescer muito. Eventualmente, tivemos no passado álcool química, plásticos biodegradáveis que vêm do etanol, né, o hidrogênio que vai vir do etanol. Em 2000 a gente não tinha energia solar, não tinha energia elétrica, eólica, não tinha nada. Então mudou todo esse panorama e ninguém está olhando, né? Então assim, a pessoa está olhando varejo, construção, quer dizer, tudo mundo olha as mesmas coisas, né? Então nós olhamos de uma forma diferente. Empresas, como a Larissa falou, a gente não gosta de dívida, são empresas caixa líquida que estão ganhando com a Selic, a Tupi, por exemplo, emite um bonde 31 a 4,5%, igual o Tesouro Americano, só que 31%. E aplica o dinheiro aqui na Selic a 12%. Olha a arbitragem que eles têm. 2 bilhões em caixa. Só que minha dívida é 4,5%, tira o custo do imposto de renda. E a Tupi está investindo, né? Mas a questão da depreciação acelerada, que nem fez a conta. Quarto trimestre vai trazer muita surpresa, Bruno. O Mover, né, que já vai entrar no quarto. Então, o que você investir nesse setor, ele desconta o imposto de renda. Investir 100 milhões a menos de imposto. Não é assim. 100 milhões a menos no lucro, é 100 milhões a menos de imposto. Não tem um imposto de renda, eu tenho PIS e COFINS para compensar, eu tenho IPI para compensar. Então é 100 milhões a menos de custo para quem estiver dentro do Mover e mais depreciação acelerada. E ninguém está olhando. Então a gente gosta do que ninguém olha, porque está mal precificado. Então nós estamos nesse viés, 50% de nossas empresas têm receita em dólar, tá? Então estamos bastante, que a Alissa falou, então, aqui na Empíricos, nós somos acima, overweight em dólar. Mas se o dólar cair, maravilha, porque a inflação cair, os juros vão cair, o dinheiro vai vir aqui, quer dizer, se o dólar cair é porque está tudo bem. Mas se for mal, eu estou em dólar, eu estou dos dois lados. Se o dólar subir, eu estou redeado. Se cair, porque as coisas estão melhorando. Então, eu mudo de posição, posso mudar de posição. A economia vai crescer, o PIB vai crescer, o custo do capital vai cair, o valor presente vai melhorar. Então, assim, é quase que um ganha-ganha, tá? Por isso a gente está nesse viés. Dólar,
empresas com dívida muito baixa, temos Suzano também, a gente gosta, logicamente, né, o projeto Cerrado, ela vai desalavancar, e o mercado não tá percebendo isso aqui, né? Sub muito mal precificada, a Prio a gente gosta também, né, outras empresas que pagam dividendos, né, Aura, PetroRecôncavo, eu tenho dólar, eu tenho empresas commodities e tenho dividendos, fluxo de caixa muito forte, né? Então, assim, tem muita oportunidade, Paulo. E assim, o agronegócio, que ano passado caiu, né? E esse ano vai ser positivo. O PIB de 3,5 é contra o agronegócio, que foi negativo, e esse ano o agronegócio ele traz um plus em cima, talvez compense o consumo, de alguma forma, né? E o agronegócio, assim, é muito importante. Balança líquida comercial do agronegócio, 80 bilhões de dólares, só que compra trator, compra caminhão, compra casa lá em Camboriú, no apartamento em Camboriú. O agronegócio, ele espalha, viaja, faz turismo, né? O campo, ele traz muito dinheiro já para os outros centros. Não fica lá em Cuiabá, não fica lá em Sapezal. Move a economia, esse dinheiro, ele vai descer, né? Então, compra avião, né? Contrata piloto, né? Então, isso, a gente viu uma visão muito otimista em relação ao agronegócio e à indústria também. Esse ano, as vendas passadas de carro, o maior nível desde 2013. Foi o melhor nível com o Selic lá em cima, economia ruim, batemos o melhor ano de vendas de veículos desde 2013, né? Então, tudo ruim, tudo contrário. Mas se estivesse bom. É verdade. Iverne, você tocou num ponto que eu até queria trazer aqui sobre ESG, né? Que o Brasil é tido aí, né, para liderar a transição energética, mas eu acho que a gente ainda comenta muito pouco sobre isso, e você bem falou que está meio fora do radar, né? A gente não fala muito, e principalmente do investidor, né? Principalmente o investidor do varejo ali que acompanha a gente. Claro, você olha com bastante foco aí para a ESG. O que você pode aprofundar? Por que esse assunto hoje, vamos dizer assim, ele não está sendo tão falado, ou, enfim, até a gente vê no noticiário, a gente vai, né, presidir a COP30 esse ano ali em Belém, começou a falar um pouco, mas quando a gente fala de investimentos, acho que ainda é muito precário, né? Perfeito, Paulo. Inclusive coincide, né? Está comentando, a gente acabou de publicar nosso relatório de estabilidade, que é o único na indústria de asset, vocês não vão encontrar nenhuma, o que nós fizemos, né? São 12 empresas que a gente pega todas as informações dos relatórios deles, outras informações não estão no relatório deles, e a gente dá muito peso em governança. Ninguém fala em governança, né? Então, para nós, seria GSE, primeiro governança, que é a governança que vai definir os investimentos sociais, né, e ambientais. O S, o homem mais importante, que, desculpa, né? Nós somos as pessoas, né, o ser humano, que depende da natureza. E não botar a natureza na frente do ser humano. Eu vou morrer de fome porque não pode plantar, não pode, né, desmatar. Então, só que é a governança que vai definir os investimentos. Então, a gente observa, né, que a governança é totalmente ignorada, questão de composição dos conselhos, né, dos conselheiros independentes, como é que é feito, né, os comitês das empresas, comitê de auditoria, comitê de estratégia, quem são os membros, remuneração. Então, a gente toca na ferida de todas as nossas empresas investidas. Nós provocamos, a gente mostra, se está deficiente, precisa melhorar. E graças a Deus tem melhorado bastante. A nossa pegada de carbono, nossas empresas investidas, caiu 30% em relação ao ano passado. As empresas estão melhores, estão realmente sendo mais eficientes. E outra coisa legal é que nós estamos em vários mandatos, né, de fundos de pensão, e os questionários cada vez mais completos, mais exigentes em relação às questões de ESG. Né? Muito detalhe. Né? Então, hoje eu vou dizer, como tivemos ontem uma reunião importante com um grande fundo de pensão, e 70% é qualitativo e 30% é quantitativo. Assim, ok, mas eu estou mais interessado no teu quali, na tua equipe, nas tuas práticas de ESG, etc., do que simplesmente o retorno que você deu nos últimos 5 anos. Tá? Então, esse é um tema importante. Né? Começa a cair a ficha, né, do mercado. Nós estamos signatários do PRI, inclusive vai ser ano que vem, vai ser esse ano aqui em São Paulo. Né? Tem o Denise Liberato, que é da BB Asset, né? Ele é um dos membros do conselho, né? E vai trazer aqui para São Paulo. E a COP, né, que vai ser em Belém, onde nós investimos no Banco da Amazônia, cuja sede fica em Belém. E o Banco da Amazônia, quer investir num banco SG. É o Banco da Amazônia, né? É o banco mais SG que tem, que existe, e ninguém sabe que nem que é Banco da Amazônia, o que é isso, né? Então, acho que tem muita oportunidade nessas empresas, de fato, que cumprem com a agenda de ESG, ou ESG, né, conforme você, né, coloca, e a questão que o Brasil também criou toda agora
questão que foi aprovada até no Congresso, né? A questão da gestão do carbono, né? E você até ter a comercialização do carbono, as empresas vão ter que reportar, e o grande problema hoje é que você não tem, digamos assim, a fungibilidade, tipo a Suzano. Eu gero um monte de crédito de carbono, mas eu não consigo negociar. Eu tenho que ser auditado, mas auditado por quem? Esse auditor, ele é qualificado globalmente? Eu consigo pegar o crédito de carbono da Suzano e vender na Alemanha, ou vender lá no Japão, ou vender onde eu quiser. Então, no momento que o Brasil tornar a nossa geração de crédito de carbono fungível, que seja negociado, né, isso vai trazer um grande valor. A Suzano é quase 1 bilhão, né? Se a gente pegar o que ela gera e não está sendo precificado, é $1 bilhão a mais, né? E sem gastar um centavo, porque ela gera isso aqui, só que ela não é precificada. Nós temos um aço realmente mais verde do que o mundo, né? Temos vários produtos verdes, e o mundo não paga um centavo a mais por isso. A energia mais verde do mundo, a energia elétrica, nossa 80% é verde, e a gente não recebe nada por isso. Produtos eletrointensivos que carregam energia na pegada de carbono, o aço nosso, o alumínio nosso tem o mesmo preço do aço japonês, chinês, né, que é todo poluído, né, todo contaminado pela pegada de carbono. Então acho que tem uma grande oportunidade, talvez a COP30 vai trazer botar o Brasil no radar ou na bússola ali, e empresas que estão realmente alinhadas com essa agenda ESG tendem a começar a ser avaliadas. Por exemplo, o biometano. Nos Estados Unidos, as empresas de biometano são precificadas 20 vezes via EBITDA. E aqui nem se fala em biometano. A Tupi é uma empresa que está entrando no biometano e outras, né? Então o mercado paga por isso, e no Brasil a gente nem olha e não precifica, que é o caso da Tupi, né? Tem muito negócio agora que ela está se engajando no biometano, mas está aí a oportunidade, só que tem que se antecipar, né? E nós estamos já tá aí, já estamos ali, estamos investindo, né? ali. Uma hora o mercado, opa, peraí, como eu falei, né? Caiu a ficha do ambiental, começa a cair a ficha, agora começa a cair a ficha das empresas que estão bem posicionadas, que é o caso florestal, né, o caso do alcooleiro, né, do etanol, e tem outras, né, que também estão muito bem posicionadas, energia também, mas o mercado ainda não premiou. Né? Perfeito. Esse é o ponto, eu acho que não premiou na economia real e não premiou muito aqui no Brasil, né, no preço das ações. Isso. Porque você vê muitos projetos assim, que foram pensados, construídos e até investimentos que foram feitos, né, contando com um prêmio, porque num produto que é mais verde, que é menos poluente, e quando você tem uma Europa estagnado ou em recessão em algumas partes, a disposição para você pagar prêmios quando você está numa situação econômica apertada, né, ela é muito menor. Então precisa ter uma margem de segurança muito grande e uma racionalidade muito grande para fazer novos investimentos temáticos, né, baseados nisso. Tem alguns modelos de negócio que é inerente a eles, por exemplo, o caso florestal, né, o ciclo de crescimento do eucalipto que a Suzano usa é de 7 anos, né, e ela precisa ter tantas florestas para suprir a produção de celulose dela, né, que ela naturalmente vai gerar mais crédito de carbono do que ela consome. Então precisa ter muito cuidado assim, para não levar esse temático sem trazer a questão econômica junto. Né? Eu acho que precisa ter o olhar nas duas coisas. Mudando um pouquinho, queria, claro, não posso deixar de falar aqui das nossas gigantes, né, Bruno? Queria falar um pouquinho aí de Vale, né? Foi um ano bastante ruim. Perdeu ali, se não me engano, acho que foram uns 30% ali em valor ali nas ações, enfim, por aí. Preocupações com China, né? Com a desaceleração econômica, segue aí, e a gente vê muito no dia a dia mesmo, né? Essa ligação, essa dependência, vamos dizer ali, do minério de ferro que tá meio, né? A gente vê ali, e esses últimos dias aí foram mais ruins. Queria que você falasse um pouquinho, né? Já tivemos 2024, mas o que a gente pode esperar da mineradora para 2025? Então, acho que assim, a Vale ela fecha 24 até endereçando ali alguns desafios que ela tinha. Você pegar o segundo semestre, enfim, conseguiu chegar a um acordo em relação a Brumadinho, chegou também a uma conclusão sobre a questão do contrato de renovação de ferrovia. Então, que eram dúvidas que o mercado tinha pensando no futuro. Teve o processo de sucessão, que também foi mega transparente, enfim, muito bem comunicado pela Vale. Então, o mercado tinha algumas dúvidas, e essas dúvidas elas foram
suscitadas em 24. Então ela começa o ano, do lado do aspecto micro, realmente assim, um filme melhor nesse ponto, né? Você resolveu teus pontos em 2024. Só que a Vale sempre foi percebida, e como ela é uma visão top-down, assim, você pensa, né, o mercado pensa em Vale, olha para Vale, ele pensa naturalmente em oferta, demanda de minério de ferro, China. China vai produzir quanto de aço bruto, então 1,2, 1,3 bi toneladas de aço bruto. Para cada uma tonelada de aço bruto você precisa de uma tonelada de... para cada tonelada de aço bruto você precisa de 1,3 toneladas de minério de ferro. Então quanto isso vai resultar? Beleza, quanto eu tenho de oferta de mercado transoceânico de minério de ferro? Olha a média móvel 3 meses, vê quanto o mercado está produzindo. Austrália, Brasil, só que o grande consumidor continua sendo China. Na China que está realmente num processo de desaceleração, tentando encontrar o ponto de equilíbrio entre uma economia que era construção civil, infraestrutura, que mais ou menos respondia por 25% do PIB, para fazer uma transição para uma economia de consumo, esse meio do caminho, você acaba realmente trazendo um pouco de... Assim, você descalibra um pouco a discussão. E você olha a oferta de minério, a oferta veio, está vindo. Então você pega a curva, faz a curva de oferta e demanda, você vê que tem um gap, no sentido de você ter uma oferta maior do que demanda no mercado transacionânico nesse momento. Naturalmente isso reflete em preço. Minério de ferro abaixo de $100. Nesse aspecto, assim, os $100 hoje, isso não tem, assim, isso não é um número cravado, não é um dado cravado, mas quando a gente conversa com tradings, com a própria Vale, existe a percepção de que o custo marginal de produção do minério de ferro ele é muito mais próximo dos $100, é 95 com 100. Então, a princípio, esse 95 com 100, que hoje está sendo negociado no mercado, ele já seria, assim, economicamente falando, isso aqui é onde o produtor de alto custo, ele está, por N fatores, que eu não vou entrar aqui muito, mas é onde o produtor de alto custo ele consegue colocar minério no mercado. Parece ser difícil esse minério vir muito abaixo do que está aí. Agora, dito isso, quando você olha, você abre o espectro de bolsa, a Vale está te gerando 7% de dividend yield, você ainda não vai ter uma geração de caixa tão pujante nos próximos 2 anos, porque você ainda está endereçando, enfim, você teve um pouco mais de provisão no acordo de Brumadinho, você tem um apagar de contrato de concessão de ferrovia, e você olha outras opções. Então você basicamente hoje, como você tem um mercado leve, você tem pouco fluxo ainda para a Bolsa, mas você tem muitas opções de empresas que estão gerando um dividend yield mais interessante do que a própria Vale. Então é uma discussão muito mais relativa, acho que nesse aspecto. Se a Vale eventualmente tivesse com um dividend yield de 10%, 12%, a discussão fosse outra, mesmo no minério de 100. Acho que o ponto é esse, entendeu? Num mercado equilibrado, o minério de 95%. É o número a ser acompanhado ali. É o número a ser acompanhado. Acho que esse é o principal discussão. Agora, você aí, de novo, um cíclico global. Você não tem só Vale, você tem Petrobras, a Larissa comentou até, enfim, você tem a PetroRio, o Werner comentou de Recôncavo. Você tem outras opções listadas, e aí você vê quem é que está gerando mais caixa, dado o cenário atual, né? Com curvas conservadoras de preço de commodities para frente. Quem são os plays mais geradores de caixa? Quem vai me devolver caixa mais rápido? Aí a gente volta ao nosso bate-papo inicial de custo de capital alto, você em curto prazo de investimento. Perfeito. Hilary, queria que você comentasse um pouquinho aí, já puxando o Petrobras, claro, temos que falar de Petrobras aqui, comentar um pouquinho, né? Foi um ano bom aí para a Petrobras, certa desconfiança ali, né, quando trocou a gestão, mas qual é o ponto agora de partida para 2025? 24 foi mais um ano bom para a Petrobras, para a ação, né, especificamente, e para a empresa também, embora não tenha sido tão bom quanto 23, né? 23 a gente viu a Petrobras subir cerca de 70%, incluindo retorno de dividendos. 24 foi mais para 20%, ainda assim muito melhor do que o Ibovespa, né? 30 pontos à frente do que o Ibovespa. Para 2025, Petrobras deve continuar sendo uma forte geradora de caixa, uma forte pagadora de dividendo. Isso é indiscutível, né? É um dos dividend yields mais altos da Bolsa e deve continuar sendo, até porque assim, precisa de muitos erros consecutivos por muito tempo para você tirar isso.
O ponto é que não adianta, na nossa opinião aqui, né, da casa, você ganhar no dividendo, mas acontecer algum evento de cauda aqui do ponto de vista de governança que você perde na marcação ao mercado, no preço da ação, né? Então, assim, você ganha de um lado e perde do outro. Então, a gente não tem recomendação de compra hoje para a Petrobras, claro que a gente apaga para mudar de opinião, né? Uhum. Por conta disso, né? Não adianta você ganhar no dividendo e perder no preço da ação. Essas duas coisas têm que ser olhadas mesmo para o investidor de dividendo e pelo risco aqui institucional e de governança, a gente prefere ficar em outras histórias de óleo e gás, né? Notadamente a Prio, que tem um custo de extração por barril parecido com o de Petrobras, né? Ali seus 6, 7 dólares por barril. Uma forte geradora de caixa também, free cash flow yield de 14%, 15% em 2025, dependendo de quando o IBAMA vai aprovar o início da operação em Wahoo. A diferença é que ela reinveste os dividendos na forma de recompra ou em projetos de crescimento, né? Então, assim, para a gente, no final é a mesma coisa. Então, é isso. E falando um pouquinho mais assim, né, para terminar, finalizar o programa, eu ficaria aqui horas conversando com vocês aqui, claro que a gente abordou os principais temas, mas sempre tem muito mais para a gente falar quando a gente fala de ações brasileiras. Mas queria que cada um de vocês falasse aí, para começar 2025, a gente falou de algumas ações, mas para este ano, o que o investidor deve ter ali na carteira, o que seria, na visão de vocês, um bom portfólio para começar esse ano, contando aí, claro, especificamente aqui de ações, de repente falar um pouquinho mais de pesos, de próprias recomendações ali para ter na carteira, aquela dica realmente importante, valiosa para o investidor em 2025. Deixa o Werner começar. Né? Então, a gente, né, usa SG, que é um filtro, né, a gente usa dividendos, que é fundamental, e o nosso valuation através do EVA, né, valor econômico adicionado, né, que é um fluxo de caixa um pouco diferente do que se conhece. Mas nós damos muito peso em dividendos. Então, portanto, busque dividendos, né? 7% é pouco? É razoável, né? Mas tem coisas... A gente consegue montar uma carteira na Trigo de 10% de yield. Só que com preço, cujo o lucro cresce 15% a 20% ao ano. Então, 10 hoje é 14 daqui a 2 anos, quando a Selic talvez não seja 12, seja 10. Né? As empresas continuam crescendo e a Selic deverá em algum momento cair. Então, primeiro, dividendos que com perspectiva de crescimento. Segundo, que aí é o mais difícil, mas você encontra com baixo endividamento ou sem endividamento. Puxa vida, não estou alavancado, consigo crescer, investir e pago dividendos, né? E o terceiro, que é o dólar. Como te falei, é uma proteção, um hedge. Se o dólar cair, ótimo, porque a economia está melhorando. Se o dólar subir, eu estou protegido. Então, se você tiver esses três elementos, baixo endividamento ou caixa líquido, paga dividendos, cresce e protegido pelo dólar, você vai estar muito bem protegido, tá? Não garanto que você vai ganhar dinheiro, mas precisa botar dinheiro no bolso dos dividendos. Por exemplo, se eu não ganho apreciação de capital, o meu fluxo de caixa no meu bolso está garantido e muito parecido com a Selic, tira 15% de imposto, ou 20% da renda fixa, você vai ter 10%. Se você tiver um dividendos yield, dividendos mesmo de 10%, você está igual à renda fixa, tá? Mas com a chance de ter um ganho de capital. E se não for esse ano, vai ser talvez ano que vem. Então, se dê essa chance de pelo menos ganhar o capital, além dos dividendos do bolso. Então, essa é a nossa recomendação. Perfeito. Isso que a gente faz também. A gente aplica, a gente acredita e também é uma boa, um cesto, né, de elementos que tragam realmente uma boa proteção a esse ambiente aqui bastante pessimista que a gente está. Muito bacana. Lari. Bem parecido, embora acho que com intensidade diferente, né? Como eu falei no início, baixa alavancagem ou em clara trajetória de desalavancagem, mais exposição ao dólar e mais exposição a setores defensivos, né? Bancos, seguradora ou exportadoras que estão fora, né? Pouco expostas à economia brasileira. E não deixar de ter algum componente cíclico, mas com peso menor, sendo a minoria da sua carteira, porque eventos de baixa probabilidade acontecem, né? E assim, todas empresas geradoras de caixa, né? Empresa que dá prejuízo, assim, tá fora de cogitação. No dia 18 de dezembro, a gente me enviou um relatório, tá lá no BTG Content, enfim, que é o nosso portal lá de relatório, de conteúdo, de estratégia para 25. E, enfim, são 187 slides, onde você vai passear do macro até, passando por equity, por ações,
falando um pouco do mundo do crédito e a gente fala dessa visão de carteira de portfólio. E aí também, sem querer ser repetitivo, chovendo molhado, a gente cita muito dessa discussão que você tem, e é muito bate-papo inicial também, né? Você tem empresas que vão te pagar um bom dividendo, dá para você combinar isso com empresas que podem te dar um ganho de capital razoável. Então, se a gente pegar, por exemplo, a última carteira de dividendos que a gente publicou, a gente tem nomes como Itaú, tem nomes como TIM, que na nossa conta vão gerar 15%, 16% de dividend yield nos próximos 15 meses. Você tem nomes como Copel, por exemplo, que fez um belo trabalho de alocação de capital e está começando a retornar uma trajetória de dividendos crescentes ao longo do tempo. Eletrobras. Então, assim, nesse aspecto, a gente consegue, de fato, encontrar vários nomes em vários setores. A Larissa, enfim, citou PetroRio. Para a carteira de dividendo, como PetroRio faz mais recompra, mas, de novo, a gente até fez um relatório hoje sobre isso, né? A PetroRio, ela vai retornar em free cash flow yield, em retorno de caixa pro acionista, 90% nos próximos 3 anos. 90% do valor de mercado, é o relativo, né? Você pegar a geração de caixa nos próximos 3 anos, já está dado valor presente, dividir pelo valor de mercado dela, dá 90%. Então você começa, assim, chega a esses números, onde esses números eles começam a se tornar, em alguns casos, meio que, um certo... teu risco de downside, teu risco de perda ou de perda permanente, como a Larissa citou aqui em algum momento, ele começa a ficar realmente menor. A tua probabilidade começa a ficar menor. E aí você começa a ficar um pouco mais exposto, de novo, a essa probabilidade de qualquer evento positivo e catalisador de valorização ao longo dos próximos 12 ou 18 meses. Maravilha, gente. Dicas valiosas aqui. Tenho certeza que todo mundo aproveitou e vai aproveitar durante o ano de 2025. Mas gostaria de agradecer mais uma vez e um excelente ano aí para todos nós aí. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Eu é que agradeço. E você fica agora com o painel de dividendos. Tem muito mais onde investir em 2025. Até a próxima. Você acabou de assistir ao painel sobre ações brasileiras com oferecimento do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. E se você gostou das recomendações do Bruno Henriques, analista de ações do BTG, aqui vai uma boa notícia. Você pode receber um relatório com mais 10 ações recomendadas por ele de graça. Todos os meses, o BTG Pactual divulga um relatório com as 10 ações mais promissoras para investir, assinado pelo Bruno. Esse relatório está disponível para você como cortesia. Para acessar, basta clicar no link da descrição desse vídeo ou escanear o código QR Code que está aparecendo na sua tela. É fácil, rápido e totalmente gratuito. Esperamos que você faça bom proveito desse conteúdo.